Bom, pessoal, antes da gente entrar na disciplina efetivamente, naquilo que a gente vai estudar nos capítulos que tratam efetivamente de custos, de administração de custos, eu queria fazer uma passagem rápida sobre aquilo que a gente vai ver no desenvolvimento do capítulo, dos vários capítulos que nós vamos ver da agora para frente, para que vocês tenham uma noção da discussão que vai ser feita ao longo da disciplina. Lembrando que a gente vai olhar custos sob um enfoque gerencial e não efetivamente contábil. Aqui tem uma pequena demonstração de como a contabilidade pode ser utilizada a depender de quem é o leitor ou aquele para o qual a gente faz os relatórios. Nós temos aqui a contabilidade financeira, que pode ser também chamada contabilidade societária. Ela segue a legislação, os usuários são externos, ela visa a publicação das demonstrações contábeis, segue princípios contábeis, etc. Nós temos a contabilidade fiscal, que é o quê? É aquela que é voltada para a apuração de impostos. O usuário é principalmente o fisco. E ela é utilizada também para se fazer um planejamento tributário. E no meio disso, nós temos a contabilidade gerencial, que é essa que nós estamos estudando. Ela segue critério econômico, ela utiliza os princípios contábeis, que a gente começa com eles, mas a gente não é amarrado a eles. A gente pode adequá-los às nossas necessidades. Os relatórios são específicos e ela é utilizada no processo decisório das empresas. Aqui, algumas utilizações que a gente faz da contabilidade de custo para tomar de decisões. A gente pode utilizar para avaliar estoques, apuração do resultado global e por produto, apuração da eficiência ou produtividade, a formação do preço de venda, controle de processos, planejamento dos resultados. Muitos desses itens nós vamos ver no decorrer do curso. Agora, custos, ele pode atrapalhar mais do que ajudar se a gente não souber o que está fazendo. E é algo bastante complicado que eu já vivi no decorrer da minha vida profissional ao longo de vários anos olhando empresas de todo tamanho. O problema do correto custeio é algo muito importante. Nem toda empresa tem esse método de custeio bem definido. E isso acaba atrapalhando na tomada de decisão. Agora, qual que é o custo de um produto? Aí depende. E depende de quê? Do que você vai fazer com a informação e de qual a decisão você vai tomar com o custo de um produto. Eu posso ter vários custos diferentes de um produto. É bom que isso fique na cabeça de vocês. Quais são os problemas que a gente encontra na hora de fazer um custeio? É como é que eu aproprio o consumo dos recursos aos produtos. Esse é fundamental e é aqui que está a chave de tudo. Não é algo simples, não é algo que tenha uma resposta pronta, uma fórmula de bolo. Tá? Bom, e aí o que faz um sistema de custeio? Sistema de custos.
ele busca justamente associar os recursos aos produtos. É isso que a gente vai ver ao longo da disciplina, e a gente vai ver que existe mais de um método de apropriação. Por isso que eu falei no slide anterior, ou em alguns slides anteriores, que eu não tenho uma resposta pronta para tudo. Tá? Depende do método de custeio que eu utilizo, eu vou ter o conjunto dos recursos apropriado de modos diferentes aos produtos. O que são recursos que a gente está falando? São materiais, é aquilo que a gente utiliza, são os insumos, a matéria-prima que a gente utiliza na fabricação, na produção. E os materiais, de um modo geral, eles são bem mais fáceis de serem distinguidos. Eu sei o que material que eu uso. A gente vai ver que tem algumas situações que não são tão fáceis a apropriação. A gente tem materiais indiretos. Então, o material direto não, é bastante rápido, é bastante simples de se apropriar. Mas material indireto depende de um critério de rateio. Nós temos a mão de obra direta. Existe uma discussão se a mão de obra direta deve ser considerada como custo do produto ou custo do período. Nós vamos discutir isso. E nós temos os custos indiretos. Esse é o principal foco de toda a disciplina. É como é que eu aproprio os custos indiretos. Bom, o que é o custo do material? É simplesmente aquilo que eu consumi de material multiplicado pelo valor do material. Tão simples assim. Agora, o que é consumo dos materiais? De uma maneira geral, é fácil de medir aquilo que eu consumi de material no meu processo produtivo. A engenharia de produção, ela tem todo o levantamento disso. Ela apresenta isso. Eu tenho questões de perdas utilizadas no processo e essas perdas devem ser consideradas. Não é só o material que está no produto, é aquele material que foi utilizado no processo, mas que por algum motivo não está no produto. Por exemplo, eu tenho uma indústria gráfica que usa papel para fabricar uma embalagem qualquer, vamos dizer. Sobra aparas de papel. O que eu faço com ela? Ela tem que ser considerada no custo do material, porque ela foi consumida. Aqui a gente tem alguns problemas que a gente vai discutir ao longo do desenvolvimento do curso. Como o caso de uma matéria-prima que gera vários produtos. Por exemplo, o petróleo. Eu pego o petróleo e dele eu tenho gasolina, dele eu tenho óleo diesel, dele eu tenho a querosene de aviação, etc. Em algo mais próximo da gente, eu tenho um supermercado ou um açougue que recebe uma carne ou um gado abatido. Ele recebe o boi abatido. E desse boi abatido, ele tem que tirar o filé, ele tem que tirar a picanha, ele tira a costela, ele tira vários tipos de carne. Como é que eu ponho o preço nisso, já que eu paguei pelo quarto de boi? E a gente tem que pensar também como é que eu vou considerar os subprodutos que advêm da produção. Aqui eu tenho uma questão de o que é o valor dos materiais. Eu posso ter valores de entrada
que são custo histórico corrigido, custo de reposição, custo esperado. Eu tenho valores de saída, preço de venda passados, preço corrente de venda, valor realizável esperado. Então, mesmo em algo que parece simples, que é quanto custou o material, eu posso me deparar com esse tipo de decisão que eu tenho que fazer. Que valor que eu vou utilizar? Quanto à mão de obra, um grande debate é se a mão de obra é custo do produto ou é custo do período. O que é um custo do produto? Eu assumo que a mão de obra direta é variável. Agora, será que é? Isso significa que eu só teria custo com a mão de obra se eu tivesse o custo, a fabricação do produto. Mas a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, a nossa legislação não é assim, eu contrato um empregado por mês, não importa se vai ter serviço para ele ou não, no final do mês, ele recebe o salário dele. Então, aí vem a discussão. Será que então a mão de obra, mesmo direta, é custo do período? Ou seja, ela é um custo fixo? E se eu defini-la como custo fixo, quais são as implicações disso? A gente vai ver aqui, no decorrer do curso, a gente vai utilizar a mão de obra direta e mesmo a mão de obra indireta mais como um custo do produto do que um custo do período. Mas isso não quer dizer que na nossa vida profissional a gente não possa considerar a mão de obra como um custo fixo. A gente sempre tem que ter isso em mente. Esse debate sempre vai ocorrer. Custos indiretos. Aqui é que está todo o nosso problema. É muito difícil relacionar o custo indireto com o produto. Eles estão muito mais relacionados com o processo. Eles são definidos no projeto e eles crescem com a complexidade da produção. São difíceis de controlar e são foco do debate. Como é que eu aproprio esses custos indiretos? Aqui, o custo indireto depende do sistema de custeio. E aqui, como o sistema de custeio, eu estou dizendo, é um custeio variável, custeio por absorção. Daqui a pouco, e mais adiante no decorrer do curso, a gente vai falar de custeio ABC. Quanto à classificação dos custos, eles podem ser diretos ou indiretos, variáveis ou fixos. O fato deles serem diretos ou indiretos tem a ver com a possibilidade de se relacionar o custo ao produto. Eu digo que um custo é direto se eu consigo identificá-lo com o produto. Eu digo que um custo é indireto se eu não consigo identificá-lo ao produto. Eu sei que eu gastei, mas eu não sei onde é que ele está no produto. Um exemplo de custo direto é por exemplo, a chapa de aço que eu gasto na fabricação da porta de um automóvel. Um exemplo de custo indireto, a energia elétrica gasta na fábrica. Eu sei que sem energia elétrica eu não consigo fazer nada, mas onde é que está a energia elétrica dentro do produto? Eles podem ser classificados também como variáveis ou fixos. E aqui ele tem a ver com a possibilidade de se relacionar os custos ao volume produzido. Um custo é dito variável se ele varia com o volume de produção. E ele é dito fixo se ele não varia dentro do intervalo de análise.
Tudo isso, gente, a gente vai desenvolver ao longo do curso, tá? Aqui, alguns exemplos de custos variáveis fixos, diretos e indiretos, porque o custo, ele pode ser direto e indireto, e ele pode ser variável e fixo, ou seja, ele está mais dentro de uma matriz. Então eu tenho custos que são variáveis e diretos, por exemplo, a matéria-prima. E eu tenho, a maioria dos custos variáveis são diretos, mas alguns custos variáveis são indiretos, como por exemplo energia elétrica. Já um custo fixo, a maioria deles é indireto, como por exemplo o aluguel. Em alguns casos eu posso ter um custo fixo direto, como uma máquina que é utilizada especificamente para um produto só. E aqui, como o custo fixo direto, nesse caso eu teria a depreciação da máquina. No custeio por absorção, eu tenho essa separação. Eu tenho o custo do produto, que pode ser variável e fixo. Os custos variáveis são fáceis de apropriar, os custos fixos eu os aproprio por rateio. Os custos fixos são custos do produto e o desempenho é medido pela produção. Ele pode gerar lucro acumulando estoques. Esse custeio por absorção ele é muito utilizado na contabilidade em si. Então, os meus relatórios contábeis eles são apurados através do custeio por absorção. Tá? Já o custeio variável, ele é utilizado na tomada de decisão. Não é utilizado na contabilidade. Por quê? Porque aqui a gente faz separações que a legislação contábil não permite. Aqui eu somente estoco os custos variáveis, eu não estoco o custo fixo. Custo fixo é considerado como custo do período. O desempenho é medido pelas vendas. E as vendas têm que gerar excedente para pagar a estrutura fixa. Aqui um pequeno exemplo de cada um deles e que depois vai ser desenvolvido ao longo do curso. Por exemplo, eu tenho uma produção de 100 unidades com uma venda de 50 unidades. Vendido por R$ 150 cada unidade, sendo que de custo variável eu tenho R$ 50 por unidade e custo fixo R$ 6.000 por período. Como é que é feito no custeio por absorção? Eu tenho o custo dos produtos produzidos, o meu custo de fabricação. Eu gastei R$ 50 por unidade, se eu produzir 100 unidades, eu gastei R$ 5.000. Eu tive R$ 6.000 de custo fixo, meu custo total é de R$ 11.000. Ou seja, o meu custo por unidade é de R$ 110 por unidade, que é os 11.000 dividido pela unidade, pelas 100 unidades que eu produzi. Como é que eu apuro o resultado? Aí eu vendi 50 unidades a R$ 150 cada uma, a minha receita foi de R$ 7.500. Eu tive R$ 110 de custo pelas 50 unidades que eu produzi, então eu tive um custo de R$ 5.500, um lucro de R$ 2.000. Esse é o conceito econômico. E eu ainda tenho no estoque 50 unidades que não foram vendidas a R$ 110 de custo. Eu tenho lá no meu estoque mais R$ 5.500, que me dá um lucro potencial de mais R$ 2.000. No meu fluxo de caixa, supondo que tudo foi à vista, vejam que eu recebi R$ 7.500, mas eu desembolsei R$ 11.000, ou seja, eu tenho um déficit de caixa de R$ 3.500.
Aqui, no meu custo de fabricação, no custeio variável, ele muda. Quanto que eu gastei para produzir? R$ 5.000. Então, o meu custo por unidade é de R$ 50 por unidade. Lembre-se que o custo fixo é custo do período. Eu iria gastá-lo independente de ter produzido ou não. Dessa maneira, eu tenho o meu resultado do período pelo custeio variável, vejam que ele muda. Aqui eu tenho o conceito de margem de contribuição. É quanto que a minha venda, o resultado da minha venda, contribui para o pagamento dos meus custos fixos. A minha venda gera um resultado ou uma margem de contribuição de R$ 5.000. Quando eu pago os meus custos fixos, eu tenho um prejuízo sob o conceito de custeio variável de R$ 1.000. Vejam que aqui eu não estoco o custo fixo. Isso aqui é um outro formato que a gente pode apresentar do custeio variável. Vejam que como no custeio variável ele é um custeio usado para tomada de decisão, eu não fico preso a estruturas contábeis, tá? Igual é o custeio por absorção. Aqui eu posso apresentá-lo de outra maneira. Qual que é o meu esforço de venda? 2.500. A minha eficiência de compras foi de R$ 2.500. Eu vendi 7.500, tive uma eficiência de compras de 2.500, tive um resultado comercial de 5.000 e o meu custo da estrutura é de 6.000. Eu tive um prejuízo de 1.000. Então eu estou dando outros nomes para as contas. Às vezes eu preciso fazer isso. No custeio variável, o meu estoque depende tão somente daquilo que eu gasto de custo variável. Ou seja, no meu estoque, eu tenho lá R$ 2.500. Eu tenho um lucro potencial ainda de 5.000. Então, o meu lucro mais o lucro potencial dá R$ 4.000. Vejam que se a gente somar o lucro que eu obtive no custeio por absorção mais o lucro potencial, eu tenho o mesmo resultado, mas a análise aqui é bem diferente. Se eu tiver aqui um fluxo de caixa do custeio variável, imaginando que é tudo à vista, vejam que o meu déficit de caixa é igual ao meu lucro que eu obtive lá no custeio variável. A gente vai aprofundar muito esse conceito de custeio variável, porque ele é o tipo de custeio que a gente utiliza na tomada de decisão. Muito mais do que o custeio por absorção. Por que a gente precisa entender o custeio por absorção? Porque é o custeio por absorção que é utilizado na contabilidade. Quando a gente recebe os relatórios contábeis, a gente tem que saber que ali o resultado apurado foi feito pelo custeio por absorção. Bom, gente, eu vou parar essa apresentação, a primeira parte aqui, e a gente retoma num segundo vídeo essa aula introdutória de sistemas de custeio, para a gente falar também do custeio ABC. A gente volta no segundo vídeo.